Boa noite, meu nome é Renato. Vou dar início à apresentação do trabalho da disciplina de processamento de imagens com o professor Haroldo Gomes. Os integrantes do grupo são o André Moura, Emanuel Lopes e eu, Renato Muniz. O tema do nosso trabalho vai ser estimação de pose utilizando o VitPose para a detecção de jutsus do Naruto. O que vai ser a estimação de pose, né? A estimação de pose vai ser o processo da detecção e rastreamento de pontos chaves do nosso corpo. Geralmente, essa detecção é em tempo real. Geralmente vão ser as nossas articulações e extremidades, que vai permitir a gente fazer uma análise do movimento para reconhecimento de gestos, interpretação de posturas corporais, a partir de algumas imagens ou vídeos, baseado na nossa visão computacional das nossas aplicações. No nosso caso, a gente vai aplicar essa estimação de pose para a interpretação de jutsus do Naruto. O VitPose, o que vai ser esse VitPose, né? Ele é baseado no Vision Transformer, que vai ser o mecanismo de atenção multicabeça para capturar dependências globais, que a gente fala, né, que são as partes do nosso corpo, que são as articulações, para fazer ele vai ser pré-treinado em larga escala com o ImageNet, MSCO, e vai ser um modelo para adaptar patches de imagem para a detecção de key points, né, que vão ser nossos pontos-chave, para a gente utilizar na detecção do jutsu, né? Como é que funciona a arquitetura do VitPose? Ele é dividido em patches de 16 por 16 pixels, com posicional encode para preservar a informação espacial da imagem de entrada. A gente vai ter um bloco transform com atenção de multicabeça, que é para a gente fazer a detecção dos pontos-chave, um decoder leve e ele vai ser pré-treinado, supervisado pelo MSCOCO e o Holy para poder fazer as poses de jutsu. E falando um pouco da fundamentação matemática do VitPose, da nossa aplicação, a gente tem 3 pontos principais, que vai ser a atenção multicabeça, que vai ser o mecanismo central do VitPose, né, do Vision Transform. Ele é a partir daquela fórmula onde a gente pega as dimensões chaves para poder fazer uma detecção múltipla, que a gente múltipla cabeça, né, que são a detecção dos pontos chaves na imagem. A gente tem os patches positional encode, né, que vai ser para formar para a gente conseguir fazer a rastreação desses pontos chaves, de fazer a divisão daqueles pontos na imagem para preservar a estrutura 2D do esqueleto, né, que a gente pode a partir daqui que a gente vai fazer o esqueletinho entre os pontos para poder fazer o reconhecimento do jutsu. E a gente tem, por último, o feed forward e normalização, que vai servir justamente para a gente fazer uma normalização daqueles pontos e ajeitar esses pontos de acordo com a imagem, para poder não ficar muito distorcido, para poder normalizar ali o reconhecimento. Passando para o próximo slide, nós temos como é que vai funcionar o nosso pipeline de detecção. A gente tem o YOLO V8, que vai fazer a detecção de pessoas ou partes do corpo em tempo real. Então, ele vai detectar os key points. O VitPose, que vai fazer a detecção dos key points e fazer o esqueletinho, né, que é a ligação entre esses pontos. A gente vai ter ali 133 pontos articulares extraídos. Cada ponto vai ter uma coordenada x e y. A gente vai ter a classificação, que é o Word of Rush, que é o classificador, que ele foi treinado com as poses dos jutsus. E a gente vai ter, por fim, a identificação desse jutsu executado, né? A gente vai fazer ali o jutsu para a câmera, ele vai identificar os pontos chaves por fim, vai fazer a identificação de qual jutsu ele foi realizado. Passando para o André, que vai dar continuidade na apresentação. Bom, como o Renato falou, a gente tem que escolher um jutsu. Esse jutsu, a gente escolheu o range, né? O range no jutsu, que ele pode fazer implementação com busts. Então, a gente vê, do nosso algoritmo, a gente tentou ver uma sequência de selos que fosse viáveis para aparecer a fragmentação e, consequentemente, ativar ali os movimentos para fazer a estimação de pose com a nossa arquitetura, que é o VitPose. Então, a gente tem as características, a gente escolhe ali vários case points até do 9, 15 a 16, então, ou seja, a gente vai através de pulsos, né, que a gente coloca no nosso algoritmo, e através do algoritmo a gente usa para fazer o mapeamento de case points. Então, a gente tem as mãos do Jutsu,
e a gente pega cada movimento e esse movimento ele vai sendo renderizado e jogando no nosso dataset. E aí a gente tem a implementação. Então a gente tem os case points, a gente usa o Vitpose com a arquitetura do Yellow, que é V8, e a partir da nossa arquitetura, a gente vai definindo os pontos-chave, que é a nossa implementação, e a gente tem a extração de 133 case points, que a gente captura, né, através do framework, através do Python, e aí a gente faz a arquitetura do nosso jutsu, que é o jutsu range. Ou seja, a gente tem o boi, o javali e também o cavalo. Então, tudo isso vai ser mostrado mais para frente, como é que vai ser a detecção do nosso algoritmo. E a partir disso, a gente tem os resultados visuais, né? Os resultados visuais, que já é o esqueleto renderizado, ou seja, cada movimento com as mãos que a gente faz na nossa simulação, ela vamos dizer, ela tem um pipeline, como o Renato mostrou anteriormente. Aí esse pipeline, ele vai jogar na arquitetura e vai criar ali os skate points. Então a gente tem tudo isso, digamos assim, em tempo real. E aí a gente tem toda a nossa estrutura, né? Aqui o resultado dos selos. Então assim, isso aqui são vários selos, só que a gente usa para o nosso jutsu. Então a gente tem o rato, a gente tem o dragão, o cavalo, a serpente, o boi. Então a gente fez esse resultado dos selos para mostrar como é que é a nossa arquitetura. E agora eu vou passar a palavra para o Emanuel para mostrar os nossos resultados. Tá bom. Boa noite. Deixa eu passar aqui rapidinho. Vou mostrar aqui mais ou menos um exemplo do que a gente fez. Vocês podem ver aí. Basicamente, uma pessoa, né? Vocês já ver na prática daqui a pouco. E a gente meio que focou pro modelo só detectar o corpo, né? O tórax para baixo. E a posição das mãos. Caso você pegasse a cabeça também, dava, mas era meio um pouquinho bugado. Então, a gente não tem que treinar tipo, um número muito maior de dados, a gente fez dessa forma. E um vídeo mais ou menos mostrando como foi feito, aqui um vídeo meu aqui que eu gravei mais cedo. Pode ver que a gente iniciou, né, o sistema, rapidinho. E depois de 5 segundos, ele vai começar a tentar detectar o selo, né. Aí no vídeo, pelo campo, tá travando um pouquinho, mas a minha internet tá um pouquinho lenta. Aí eu vou fazendo aí os selos de cada um deles, né? Do cachorro, do javali e tal. Aí quando fizer essa combinação sequencial de selos, aparece o jutsu ativado, o nome do jutsu, e esse efeito visual que a gente colocou aí de efeito branco. Basicamente, ele vai ter uma lista, cada lista vai detectar uma posição, vai servir como, tipo, jutsu 1, jutsu 2, cachorro, fogo e tal. E assim vai. Jutsu indo. E aí, depois que detectar essa posição de mão, vai para a sequência da lista. Tipo, coloca lá um nome, uma tagzinha que coloquei o nome japonês. Javali e tal, tal, tal. E, após isso, após formar uma sequência válida de jutsus, ele vai liberar a animação do jutsu escolhido. Esse daqui foi o jutsu de transformação, o Hang que a gente falou mais cedo. Aí aqui, um outro jutsu de exemplo, um pouquinho travado, mas dá, que é aquele jutsu da domínio da escuridão. Aquele que você usa som para dominar a pessoa. Como ela é só um selo, você pode ver aí que acabou não ficou tão claro o selo aí que eu fiz, mas já ativou de primeira porque é só o né, aí no caso. Ele já ativa na hora. Então, deixa eu só voltar aqui rapidinho para mostrar um pouquinho mais. De novo aqui os vídeos. Mas basicamente foi isso, a nossa implementação. A gente criou, usou o YOLO para detectar, né, a posição das mãos e tal, detectou legal. E nós fizemos 2 jutsus aí só para demonstrar como está funcionando. A gente podia fazer mais, só que como a gente tem que treinar cada selo várias vezes para poder salvar no banco de dados depois, fazer o feed forward para gerar o modelo, para não demorar tanto tempo, a gente fez só esses 2 aqui mesmo. Então, tendo isso daqui como exemplo de 2 jutsus,
e como processo que a gente fez. Nosso código está lá no GitHub e basicamente é isso. Vou deixar rodar aqui para aparecer de novo o Jutsu da Escuridão. A gente criou uns efeitos bem simples por causa que a gente não queria problema de copyright, né? No Naruto poder aparecer aí. Então é isso. Muito obrigado. Está aqui a nossa avaliação de desempenho, né? Onde o FPS em tempo real a gente colocou 20, 10 FPS numa GPU, que foi a RX 960 XT. E a gente manteve esse FPS baixo por causa que um FPS muito alto detectar muitos erros da posição da mão, então seria melhor não. Com confiança foi até legal. Aqui fala 105% de confiança e de fato teve alguns erros de detecção quando a mão era muito perto uma da outra e tal. Mas em dados de teste, o FM Score chegou a 98% de acerto. E a acurácia chegou a 99%. Então, nos poucos modelos que a gente fez parado, dava muito certo. O movimento já um pouco desse erro, mas como pode ver nos vídeos, deu para conseguir pegar bem. O Window Forge teve boa acurácia e a gente conseguiu demonstrar bem como o Vit Pose opera. Bom, nossa conclusão aqui é que o sistema ele conseguiu integrar o Vit Pose e o Olo sem nenhum problema, com os key points em tempo real, com boa acurácia, e nós poderíamos implementar jutsus futuros nisso daqui. Aqui está nossas referências e muito obrigado.